Posso comer o que o senhor deixou no prato. Essa foi a frase dita por uma garotinha de apenas 3 anos de idade que paralisou completamente um homem acostumado a comandar impérios financeiros. Ninguém ao redor compreendia a gravidade daquele momento até que o tempo revelou a verdade devastadora escondida por trás daquelas poucas palavras. A criança não estava pedindo comida por simples apetite. Ela estava suplicando por uma permissão silenciosa, uma autorização para existir dentro de uma residência monumental que não lhe pertencia. O bilionário congelou no mesmo instante. O garfo de prata parou na metade do caminho até a boca. Havia algo na sonoridade da voz daquela menina que não lembrava a fome física habitual de uma criança. Soa como algo treinado com rigor. Parecia a repetição exata de uma pergunta que ela já havia feito dezenas de vezes a outra pessoa em um lugar distante, em uma casa muito pior e marcada pelo medo. Ele olhou imediatamente em direção à porta da cozinha e viu sua governanta desviar o olhar com desespero. Foi naquele exato segundo que ele compreendeu que a cena não tinha relação com o jantar daquela noite. Aquilo era o sintoma de um segredo sombrio mantido nas sombras daquela mansão. Uma verdade dolorosa que esteve oculta o tempo todo diante dos olhos de todos, refletida no olhar assustado de uma garotinha. Quando o homem finalmente percebeu o peso do que tinha presenciado, as engrenagens do destino já haviam sido acionadas e não havia mais como voltar atrás. Antes de entrarmos nos detalhes dessa narrativa impactante, preciso fazer uma pausa importante com vocês. O relato que vocês vão ouvir hoje não é apenas uma invenção literária criada para entretenimento passageiro, e o reflexo do que acontece diariamente portas adentro em residências com pisos de mármore importado e corredores silenciosos onde o afeto deveria imperar, mas onde reina apenas o vazio. De qual cidade ou país você está acompanhando este vídeo hoje? Deixe nos comentários logo abaixo. Eu faço questão de ler cada uma das mensagens deixadas por vocês. E preste muita atenção, historias com a profundidade desta não surgem com frequência. Se esta narrativa tocar o seu coração da mesma forma devastadora que tocou o meu ao pesquisar cada detalhe, inscreva-se no canal agora mesmo, pois o desfecho que se aproxima vai desafiar todas as suas expectativas. A primeira coisa que qualquer visitante notava sobre Adrian Cole era a sua incapacidade absoluta de olhar nos olhos dos funcionários que trabalhavam em sua propriedade. Não se tratava de uma atitude motivada por maldade intencional ou desprezo consciente, mas sim de um hábito enraizado ao longo de anos. Aos 34 anos de idade, ele havia herdado uma fortuna tão colossal que o dinheiro deixara de ter o significado convencional de notas e moedas. Para Adrian, a riqueza havia se transformado em uma espécie de clima constante, algo que simplesmente existia ao seu redor como o ar que respirava sem que ele precisasse dedicar um segundo de pensamento sobre de onde aquilo vinha ou como funcionava. Sua mansão imponente estava situada em um terreno de 11 alqueires na periferia da metrópole, protegida por portões gigantescos de ferro fundido que emitiam um zumbido elétrico constante, como se a própria estrutura do imóvel estivesse viva, e levemente irritada por ter sua tranquilidade interrompida por invasores. Do lado de dentro dos muros, o ar tinha o cheiro característico de madeira de cedro importada e aquela esterilidade fria que apenas a riqueza extrema consegue produzir. As superfícies de madeira e granito eram limpas com tanta frequência pelos empregados que pareciam ter esquecido completamente a existência da poeira. Mara trabalhava naquela mansão há exatos 8 meses. Ela era uma mulher extremamente quieta e eficiente em suas tarefas e dotada de uma cautela muito específica do tipo que apenas as pessoas nascidas na extrema pobreza aprendem a desenvolver para sobreviver. Não era a cautela desajeitada de quem tem medo de quebrar um objeto valioso, mas a cautela do invisível. O tipo de comportamento calculado que garantia que sua filha de 3 anos, Lily, permanecesse praticamente imperceptível para os donos da casa. Quase sempre. Naquela noite de terça-feira, Adrian estava sentado sozinho à mesa principal do salão de jantar. Era uma peca de madeira nobre projetada para acomodar 12 convidados confortavelmente, mas que jamais havia recebido 12 pessoas simultaneamente desde que fora instalada. Ele saboreava um prato que mal havia tocado, peito de frango grelhado acompanhado por vegetais dispostos com a precisão de uma fotografia de revista de culinaria de alto padrão. Ele mantinha a cabeça baixa, deslizando o dedo pela tela do celular com metade da atenção presa a notícias do mercado financeiro, exatamente como homens abastados costumam fazer durante refeições que custam mais do que o salário mensal de uma família trabalhadora. Ele não percebeu os passos leves se aproximando. A menina era pequena o suficiente para ser completamente engolida pelas dimensões gigantescas daquele salão de jantar. Uma garotinha usando um vestido azul desbotado pelo uso contínuo com o cabelo dividido em 2 trancas desiguais que sua mãe claramente fizera com pressa antes do início do turno de trabalho.
Ela permaneceu parada na borda do tapete persa, como se tivesse acabado de cruzar uma fronteira invisível que não tinha certeza se tinha permissão para ultrapassar. Senhor, disse ela com uma voz fina. Adrian levantou os olhos da tela. Sua primeira reação instintiva não foi de afeto nem de irritação imediata. Foi um sentimento puro de confusão mental, um questionamento silencioso sobre o motivo de haver uma criança caminhando livremente por seu salão de jantar privado. Posso comer o que o senhor não terminou? A frase soou de maneira profundamente estranha no ambiente. Não parecia uma criança tentando ser fofa para ganhar um docinho. Não era um teste infantil de limites para chamar a atenção dos adultos. Havia uma frieza monocromática naquelas palavras, uma qualidade ensaiada com precisão, como se ela tivesse treinado a pronunciar exatamente aquelas palavras, porque usar a combinação errada de termos já lhe custara muito caro no passado. O garfo de Adrian parou no meio do trajeto ate a boca. O comportamento padrão de um homem na sua posição seria dar uma risada curta, chamar Mara imediatamente, proferir alguma frase educada e esquecível e mandar a criança de volta para os aposentos destinados aos funcionários. Isso era exatamente o que seu falecido pai teria feito sem hesitar. Era o que todas as pessoas do seu convívio social refinado faziam diariamente. No entanto, uma sensação gélida percorreu a espinha de Adrian naquele segundo. Ele reconheceu aquele tom de voz. Não daquela casa luxuosa, mas de algum lugar esquecido no tempo. Um lugar sepultado tal fundo em sua própria memória que ele havia passado a vida inteira se convencendo de que nunca existira de verdade. Ele voltou o olhar em direção à moldura da porta que dava acesso à cozinha. Mara estava parada ali completamente paralisada, apertando um pano de prato com tanta força entre as mãos que as pontas dos seus dedos estavam brancas. O rosto da mulher exibia uma mistura complexa de sentimentos. Não era apenas o constrangimento profissional de ter a filha interrompendo o patrão. Era algo muito mais profundo e obscuro, era pavor puro. Lily, disse Mara em um sussurro urgente e contido. Vem aqui agora mesmo, minha filha. Mas a garotinha não se mexeu um milímetro. Ela continuava com os olhos fixos no prato de porcelana sobre a mesa, concentrada no pedaço de frango restante, como se aquilo fosse o objeto mais valioso e raro de todo o planeta. E foi nesse exato instante que Adrian notou um detalhe estarrecedor que o perseguiria sem descanso ao longo dos 7 dias seguintes. A menina não estava olhando para ele. Ela olhava para a comida da mesma maneira que alguém observa um tesouro prestes a ser confiscado a qualquer segundo. Não era o olhar da fome biológica simples, mas sim uma espécie de luto antecipado. Ele colocou o garfo lentamente sobre a mesa de madeira. Espere, disse ele, mantendo o tom de voz muito mais baixo do que pretendia. Por que você fez essa pergunta dessa forma tão específica? Lily piscou os olhos devagar. Para uma criança de apenas 3 anos, a profundidade do seu olhar carregava o peso de uma experiência de vida absurdamente antiga. Por que é isso que a gente tem que falar? Respondeu ela com simplicidade devastadora. Assim ninguém fica com raiva da gente. Adrian sentiu como se o chão sob seu sapato sob medida tivesse se inclinado ligeiramente. Em algum lugar oculto daquela mansão monumental, atrás de uma porta trancada que ninguém jamais se atrevera a abrir, um segredo antigo esperara durante décadas para ser desvendado. E esse segredo havia escolhido exatamente aquela noite para se manifestar. Mara não conseguiu pregar os olhos durante toda aquela madrugada. Ela permaneceu deitada na pequena cama dos aposentos destinados aos funcionários situados nos fundos da propriedade. Era uma antiga casa de hóspedes adaptada com paredes finas de alvenaria e uma janela estreita que dava para a cerca viva do jardim lateral. O local era perto o suficiente da mansão principal para que se pudesse ouvir o silêncio pesado da casa, mas distante o bastante para que seus ocupantes jamais se sentissem parte daquele luxo. Lily dormia profundamente ao seu lado, encolhida em posição fetal, com o polegar próximo à boca, mais por um hábito de proteção do que por necessidade real. Mara observava o movimento rítmico do peito da filha subindo e descendo e sentia aquele peso terrível e familiar retornar aos seus ombros. O fardo constante de tentar blindar uma criança inocente contra um mundo hostil que já havia começado a lhe ensinar suas lições mais cruéis cedo demais. E isso que a gente tem que falar assim, ninguém fica com raiva. Mara já tinha ouvido a filha pronunciar essa mesma sequência exata de palavras 10 meses atrás. Ocorrera em uma residência completamente diferente, trabalhando para outro patrão. Um homem cujo gênio violento e imprevisível ensinara a Lily antes mesmo que a menina conseguisse formar frases completas que o acesso à alimentação era algo condicional. Que o afeto materno e adulto era algo condicional. Que fazer um pedido usando o tom de voz errado significava uma porta batida com violência, gritos ecoando pela casa e uma noite longa e fria com a barriga vazia.
Mara havia pedido demissão daquele emprego anterior na mesma semana em que encontrara marcas roxas inexplicáveis nos bracos pequenos de Lily. Ela repetira para si mesma com convicção absoluta que esta nova casa seria totalmente diferente. Adrian Cole jamais havia levantado o tom de voz com ela. Nenhuma única vez em 8 meses. Na verdade, ele mal dirigia a palavra a ela durante a rotina diária, o que Mara havia interpretado com profunda gratidão e ignorante como um sinal absoluto de segurança. Contudo, o silêncio prolongado não era sinônimo de proteção real. E naquela noite, pela primeira vez desde que fora contratada, ela se questionou se não havia trazido a própria filha para dentro de um ambiente tão perigoso quanto o anterior, apenas decorado com uma iluminação mais cara e sofisticada. 2 andares acima dos aposentos dos empregados, Adrian permanecia sentado em sua escrivaninha de madeira maciça dentro do escritório principal. Um copo de uísque intacto deixava um anel de umidade sobre o tampo polido. Ele não havia telefonado para nenhum dos seus advogados. Não havia assinado a demissão de Mara. Não havia relatado o incidente bizarro para sua secretaria executiva. Ele não fizera absolutamente nada do que um homem da sua classe social e posição financeira deveria fazer quando algo inconveniente rompia a rotina de sua propriedade. Em vez disso, sua mente repetia sem parar a voz da garotinha ecoando no salão de jantar. Assim ninguém fica com raiva. Ele estendeu a mão e puxou a gaveta inferior da escrivaninha, um compartimento que não abria há mais de uma década. Por baixo de uma pilha de documentos corporativos antigos e de um relógio de ouro que nunca usava havia uma fotografia amarelada dobrada ao meio e com as bordas desgastadas pelo tempo. A imagem mostrava um menino de cerca de 4 anos de idade parado na ponta de uma mesa de jantar infinitamente menor e mais humilde do que a mesa do andar de baixo. Atrás do garoto, quase fora do enquadramento da câmera, era possível ver a silhueta embacada de um homem com a mão erguida no ar. Adrian fechou a gaveta com um movimento seco. Ele havia dedicado os últimos 30 anos da sua vida a construir um império financeiro com o único propósito de apagar completamente a existência daquele garoto da fotografia. Criar uma nova identidade, em termos práticos, moldar um novo rosto que apenas o dinheiro ilimitado consegue comprar e estabelecer regras rígidas para sua sobrevivência. Nunca demonstrar fraqueza, nunca demonstrar necessidade. E jamais, sob nenhuma hipótese, pedir a mesma coisa 2 vezes. E repetira para si mesmo ao longo de toda a vida adulta que o passado era um território distante ao qual ele não pertencia mais e para o qual não possuía mais passaporte. No entanto, uma criança de 3 anos acabara de entrar em seu salão de jantar de mármore e pronunciado exatamente a mesma frase que marcara sua própria infância, palavra por palavra, como se fosse um fantasma vestindo um vestido azul rasgado. Na manhã seguinte, Adrian tomou uma atitude que jamais havia tomado ao longo dos 8 meses em que Mara trabalhava sob seu teto. Ele solicitou a presença da filha da governanta em seu escritório. E aqui reside o detalhe fundamental que altera completamente a percepção de tudo o que foi narrado até este ponto. Adrian Cole não havia nascido em um berço de ouro. A fortuna acumulada, a mansão de 11 alqueires, os portões elétricos que zumbiam dia e noite, nada daquilo fora herdado por direito de nascença como a sociedade e a imprensa acreditavam. A versão oficial divulgada em entrevistas de negócios e perfis de revistas de finanças falava sobre uma família tradicional de posses discretas e um filho genial que simplesmente multiplicara o patrimônio existente. A história real, no entanto, estava enterrada em processos judiciais selados sob segredo de justiça há 26 anos, decorrentes de uma disputa de guarda que ninguém mais lembrava. Sob um sobrenome que Adrian havia alterado legalmente assim que completara 19 anos. Ele não fora criado cercado por regalias. Ele fora criado exatamente da mesma forma que a pequena Lily. Um menino assustado em uma casa emprestada observando um homem adulto devorar a refeição enquanto aprendia a coreografia milimétrica de implorar por sobras de comida sem causar irritação ao dono da casa. O homem que comandava aquela residência antiga não fora seu pai biológico. Ele era o patrão de sua mãe, em uma versão muito mais antiga e infinitamente mais cruel do mesmo arranjo de trabalho em que Mara se encontrava agora. A mãe de Adrian também fora uma simples empregada doméstica. Quando Adrian se sentou frente a frente com Mara em seu escritório naquela manhã, fazendo perguntas pausadas e calculadas sobre o histórico de Lily, ele não estava agindo como um empregador rico investigando uma falta de conduta de seus subordinados. Ele estava agindo como um sobrevivente de trauma reconhecendo os padrões de outro sobrevivente. Alguém perguntou ele com a voz pausada: já machucou essa menina antes de você vir trabalhar aqui? As mãos de Mara se fecharam com força sobre o tecido da saia em seu colo. Por que o senhor está me fazendo esse tipo de pergunta? Porque eu sei exatamente o preço que se paga para aprender essa frase, respondeu Adrian mantendo o olhar fixo nela.
Eu sei com precisão matemática como uma criança aprende a pedir permissão para conseguir comer. O silêncio que se instalou no escritório tornou-se ensurdecedor. Mara encarou o homem à sua frente procurando em suas feições a armadilha cruel que ela tinha certeza absoluta estar escondida por trás daquela conversa. Em toda a sua experiência de vida, a gentileza vinda de homens poderosos e abastados sempre trazia um custo oculto e devastador. Contudo, não havia armadilha alguma ali. Havia apenas um reconhecimento doloroso e insuportável entre duas almas marcadas. Você sussurrou Mara com a voz embargada. Você também passou por isso. Eu não costumo tocar nesse assunto com ninguém, disse Adrian. Eu não falo sobre isso há mais de 20 anos. E no entanto ali estava ele revelando suas feridas mais profundas para a única pessoa naquela propriedade gigante que podia realmente compreender o custo de ter sobrevivido àquele inferno e o preço que a pequena Lily pagaria se ninguém intervisse imediatamente. Esta é a reviravolta que muda todo o contexto desta narrativa. O bilionário não estava simplesmente comovido com a dor de uma estranha. Ele estava olhando diretamente para um espelho que refletia sua própria imagem de 26 anos atrás. E os espelhos, uma vez que revelam a verdade sem filtros, tornam-se impossíveis de serem ignorados. Os dias que se seguiram trouxeram uma atmosfera quieta, porém carregada de expectativa, como o ar tenso que antecede uma tempestade antes de se saber para onde os raios irão cair. Adrian passou a frequentar a cozinha em horários incomuns, não com o intuito de inspecionar o trabalho da equipe ou gerenciar a rotina da casa, mas simplesmente para estar presente no mesmo ambiente. Ele descobriu que Lily gostava que tirassem a casca do pão de forma antes de comer. Ele percebeu que a garotinha encolhia os ombros imperceptivelmente sempre que ouvia barulhos altos e repentinos como o bater da porta do forno ou uma panela caindo no piso de granito. Ele não fez nenhum comentário verbal sobre essas observações. Ele apenas começou a fechar todas as portas da mansão com um cuidado extremo e silencioso. Mara observava toda aquela mudança com uma mistura de cansaço mental e uma cautela que começava a se abrandar bem devagar, embora jamais baixasse totalmente a guarda. A vida lhe ensinara da forma mais dura possível que a suavidade de homens poderosos podia evaporar no instante exato em que se tornasse inconveniente para seus interesses. Em uma determinada noite, Adrian optou por jantar sentado à mesa de madeira da própria cozinha em vez de utilizar o imponente salão principal. Era uma alteração insignificante na aparência, mas que carregava um significado gigantesco. Lily subiu na cadeira situada exatamente do lado oposto ao dele sem que ninguém precisasse mandar. Ela balancava as pernas pequenas no ar, observando o homem com uma curiosidade aberta e sem o medo que demonstrava anteriormente. "O senhor está triste?", perguntou a menina de repente. Adultos raramente faziam perguntas diretas dessa natureza para Adrian. As crianças, por outro lado, tinham o hábito de perguntar as coisas de forma pura, sem as barreiras sociais que os adultos constroem para se proteger. "Às vezes sim", admitiu ele, encarando as próprias mãos sobre a mesa. "Por que?", perguntou ela. "Porque há muito tempo eu fui um garotinho que fazia a mesma pergunta que você me fez na semana passada, e ninguém me respondeu com carinho." Lily ponderou sobre aquela resposta com a gravidade solene que apenas as crianças pequenas conseguem demonstrar. "Eu sinto muito", disse ela, como se carregasse uma responsabilidade pessoal por aquele sofrimento antigo. Algo se rompeu em silêncio no peito de Adrian naquele momento. Não foi uma dor física, mas a sensação de algo cicatrizado se abrindo para dar lugar ao alívio. Ele percebeu, sentado naquela cozinha que havia passado 3 décadas erguendo muralhas tão altas ao seu redor, que esquecera completamente como era a sensação de ser enxergado por alguém sem que houvesse medo ou interesse financeiro trás. Uma garotinha vestindo um vestido simples conseguira derrubar suas defesas em menos de uma semana. Contudo, nem todos os residentes daquela propriedade viram aquela aproximação com bons olhos. O gerente-geral da mansão, um homem chamado Victor, que servia a família há mais de 20 anos e administrava as finanças domésticas com quase nenhuma supervisão externa, começou a observar o laço crescente entre Adrian, Mara e Lily com uma apreensão cada vez maior. Victor possuía informações que Adrian ainda desconhecia completamente. Detalhes sobre o antigo patrão de Mara. Razões reais pelas quais ela havia abandonado o emprego anterior às pressas. Informações que, se chegassem à tona, não apenas destruíram a paz recém-encontrada por Adrian, mas incendiaram toda a estrutura daquela casa. E aqui surge a traição que ninguém poderia prever. Victor não havia contratado Mara por mero acaso ou por meio de uma seleção de agência tradicional, como fizera Adrian acreditar. 8 meses antes, Victor havia procurado especificamente por Mara porque conhecia pessoalmente o antigo patrão dela. Ele sabia exatamente tudo o que havia ocorrido naquela residência anterior.
As marcas nos bracos da criança, os gritos na calada da noite e o motivo pelo qual ela fugira no meio da madrugada com uma bebê no colo e 2 malas rasgadas. Victor não a contratara por compaixão. Ele a trouxera para Mansal como uma peca de chantagem em potencial. Uma mulher com um histórico documentado de instabilidade emocional e conflitos com patrões anteriores. Essa era a descrição exata constante no dossiê secreto que Victor vinha montando cuidadosamente ao longo dos meses, selecionando fatos isolados, alterando contextos e criando uma narrativa falsa que poderia ser usada a qualquer momento para descredibilizar a governanta. A aproximação afetiva de Adrian com a funcionaria e sua filha não representava um mero sentimentalismo fútil aos olhos de Victor. Era uma ameaça direta ao império de desvios financeiros que ele vinha construindo silenciosamente há 2 décadas. O falecido pai de Adrian depositara uma confiança cega em Victor por tempo demais. Investimentos fictícios, contas em paraísos fiscais e movimentações bancárias suspeitas que, se fossem analisadas por alguém realmente motivado, exporiam 10 anos de roubos sistemáticos. Adrian jamais havia checado as contas com a Tencal no passado porque nunca tivera motivos para duvidar. Até que a pergunta de uma garotinha sobre sobras de comida despertara algo nele. Isso fizera prestar atenção nas pessoas que trabalhavam ao seu redor pela primeira vez em toda a sua vida adulta. Ele começara a fazer perguntas incômodas. E isso o tornava pela primeira vez na história extremamente perigoso para a sobrevivência dos negócios escusos de Victor. Percebendo o risco iminente, Victor resolveu agir antes que fosse tarde demais. Ele entrou no escritório de Adrian carregando uma pasta de couro preta, mantendo no rosto uma expressão cuidadosamente estudada de preocupação profissional. Eu acredito que o senhor precisa analisar este material com urgência, disse Victor, deslizando a pasta sobre a mesa antes que essa aproximação com a empregada tome proporções incontroláveis. Dentro do envelope estavam relatórios adulterados, históricos médicos falsificados, e uma narrativa meticulosamente construída para fazer Mara parecer uma mulher manipuladora e golpista, alguém que já havia extorquido outra família rica no passado, e que agora estava aplicando o mesmo golpe sob o teto de Adrian. Adrian leu cada página em silêncio absoluto. O olhar por trás dos seus olhos se endureceu. Por um segundo aterrorizante, o fantasma do medo antigo voltou a habitar seu corpo. O pavor de ser enganado, usado e manipulado por alguém que fingia necessitar de sua ajuda. No entanto, a imagem da garotinha Lily veio imediatamente à sua mente. Eu sinto muito, dissera ela com aquele olhar sincero que nenhuma criança consegue simular. Aquilo não fora uma atuação teatral. Ele conhecia perfeitamente a diferença entre atuação e realidade. Criara-se cercado de pessoas que atuavam gratidão falsa para conseguir sobreviver. O sentimento da menina era puro. Reergueu os olhos em direção a Victor e pela primeira vez em 20 anos de convivência diária ele enxergou o funcionário de verdade. Viu a postura excessivamente alinhada, o leve tremor imperceptível nas mãos e a falsidade estampada no olhar. Onde você conseguiu estes documentos, Victor? O sorriso de Victor não vacilou. Eu tenho minhas fontes de confiança, senhor. Não, disse Adrian com a voz baixa e firme. Eu acho que você tem acesso às antigas contas do meu pai, e acredito que você está tentando se proteger de uma auditoria e não me proteger de um golpe. O silêncio que se seguiu foi o barulho mais ensurdecedor já registrado naquela mansão. Adrian não entrou em confronto direto com Victor naquela noite. Ele preferiu esperar o momento certo. Nos 2 dias seguintes ele conduziu uma investigação silenciosa por conta própria. Não utilizou os canais habituais da empresa controlados por Victor, mas contratou uma auditoria externa totalmente independente liderada por profissionais sem nenhum laço com a família. O resultado da análise confirmou com precisão tudo o que seu instinto havia alertado naquele escritório. Havia anos de transferências fraudulentas. Empresas de fachada com nomes oficiais criadas unicamente para desviar recursos sem levantar suspeitas. O dinheiro estava sendo drenado constantemente da fundação beneficente da família instituição criada por sua falecida mãe antes de ela se casar com o antigo proprietário. Uma época em que ela ainda lembrava perfeitamente da dor de precisar de uma refeição que não tinha permissão para comer. Victor vinha roubando exatamente a única divisão do patrimônio familiar destinada a amparar pessoas na mesma situação de Mara. Pessoas que passavam pelas mesmas dificuldades que Adrian enfrentara na infância. Era de uma crueldade quase poética em sua frieza. Victor construíra uma vida extremamente confortável extorquindo verbas destinadas aos famintos enquanto mantinha a fama pública de funcionário mais leal e devotado da família. E ele esteve a ponto de destruir a vida de Mara, uma mulher que já havia sobrevivido a um pesadelo doméstico usando-a como bode expiatório para cobrir seus próprios crimes. Adrian convocou uma reunião privada. Não com os advogados em um primeiro momento, mas com Mara.
Eu preciso te contar algo grave, disse ele olhando nos olhos dela. E quero que você saiba antes de qualquer coisa que absolutamente nada disso é culpa sua. Ele explicou cada detalhe da descoberta. A pasta falsa, os relatórios manipulados e o rastro de dinheiro roubado por Victor. Rio observou uma mistura de alívio indescritível e indignação passar pelo rosto da mulher. Viu os ombros de Mara relaxarem pela primeira vez desde que pisara naquela casa, como se uma ameaça invisível que a assombrava há meses tivesse sido finalmente neutralizada. Ele ia me usar, disse ela devagar, juntando as pecas do que ouvira. Ele ia destruir a minha vida para salvar a dele. Sim, confirmou Adrian. E o senhor não acreditou nele. Não, eu acreditei em você. Adrian pensou no garotinho que um dia fora sentado a uma mesa humilde aprendendo o perigo devastador de não ter a confiança da única pessoa que possuía o poder de salvá-lo. Eu sei exatamente qual é a dor de não ser ouvida pela única pessoa capaz de te estender a mão, disse ele. Eu jamais faria isso com você ou com a sua filha. Naquela mesma noite, a equipe de segurança privada escoltou Victor para fora dos limites da propriedade. Ele não aceitou a demissão em silêncio. Houve gritos, ameaças veladas e referências confusas a segredos do passado que Adrian não compreendeu de imediato. Uma tentativa desesperada e ridícula de alegar que sempre agira visando os interesses da família. No entanto, as provas documentadas já estavam sendo enviadas para os órgãos competentes. Advogado, auditores criminais e o Conselho da Fundacal estavam finalmente analisando 20 anos de relatórios que ninguém jamais se preocupara em checar. Adrian permaneceu parado junto à porta principal da mansão, observando o carro que levava Victor desaparecer pela grande alameda de entrada, ultrapassando os portões de ferro que continuavam zumbindo com sua eletricidade, indiferente a tudo que ocorrera. Ele não sentiu qualquer sentimento de vitória ou triunfo egoísta. Havia apenas uma calma profunda e serena, a paz única que surge quando finalmente trancamos uma porta que permaneceu aberta e desprotegida por tempo demais. Porém, a verdade definitiva desta história revela o que mudaria para sempre a forma como Adrian enxergava sua própria existência ainda não havia vindo à tona. Ela guardava silenciosamente no fundo de mais uma gaveta esquecida pelo tempo. Esta é a verdade que reescreve todo o passado. 3 semanas após a expulsão de Victor durante a fase final da auditoria nos arquivos da Fundacal, o contador independente encontrou um documento antigo que não deveria estar misturado aos papéis de movimentação financeira, uma certidão de adocal registrada há décadas. A mãe de Adrian, a mulher que ele guardava na memória como uma figura doce, quieta e perpetualmente exausta pelo trabalho pesado na casa de terceiros, não fora apenas uma governanta que eventualmente se casara com um homem rico, como a história oficial sempre contara. Ela trabalhara como empregada doméstica naquela mesma mansão décadas atrás, servindo ao pai biológico de Adrian muito antes de qualquer um dos dois saber da existência do vínculo sanguíneo. O homem que Adrian acreditava ter sido seu patrão severo e posterior padrasto naquela foto antiga desbotada, o homem com a mão erguida prestes a agredi-lo, o sujeito de quem Adrian passara 30 anos tentando fugir, era na realidade seu próprio pai biológico. Um homem desprezível que jamais em toda a infância de Adrian o reconhecera publicamente como filho, que o deixara crescer acreditando ser apenas um fardo indesejado trazido pela governanta, uma inconveniência tolerada na ponta da mesa de jantar, implorando por permissão para comer o que sobrava dos pratos principais. A mesma mesa de jantar que Adrian descobrira agora com um calafrio congelante percorrendo sua espinha ter herdado anos mais tarde. A mesma casa, o mesmo salão de jantar onde décadas depois a filha de outra governanta parara na borda do tapete e fizera exatamente a mesma pergunta que havia definido toda a sua infância dolorosa. Não porque a história estivesse se repetindo por uma simples coincidência do destino, mas porque Adrian, sem ter consciência do que estava fazendo, recriara perfeitamente o mesmo ambiente que quase o destruíra no passado. Uma empregada trabalhando em sua casa, uma criança assustada mantida nas margens da propriedade e um homem frio no topo da mesa detendo todo o poder sem perceber o impacto de suas ações. A diferença fundamental, a única mudança que realmente importou e reescreveu o destino de todos foi que desta vez o homem no topo da mesa escolheu erguer os olhos. Ele escolheu responder à pergunta da criança em vez de ignorar sua presença. Ele optou por enxergar a dor daquela menina em vez de fingir que não havia. Essa única decisão representava toda a essência desta história. Não a fortuna acumulada, não a fraude descoberta de Victor, nem mesmo o documento bombástico de Adocal. Apenas um homem diante de uma refeição decidindo que a pergunta assustada de uma menininha merecia mais do que o silêncio frio. Alguns meses se passaram desde aquele dia. Mara e Lily continuam residindo na propriedade, mas não ocupam mais os aposentos destinados aos funcionários nos fundos do terreno.
Adrian reestruturou completamente a fundacal da família, direcionando recursos massivos para a criação de programas de apoio real e duradouro para famílias vulneráveis. Famílias que as circunstâncias cruéis da vida ensinaram a pedir permissão para coisas básicas que jamais deveriam exigir autorização de ninguém. Lily nunca mais precisou perguntar se podia comer o que sobrava dos pratos. Hoje ela simplesmente se senta à mesa principal ao lado de todos. E pela primeira vez em toda a sua vida Adrian faz o mesmo. Não mais isolado na cabeceira da mesa sozinho olhando para a tela de um celular, mas sentado ao lado das pessoas que ele finalmente se permitiu enxergar e amar. Os ciclos mais cruéis da vida não são quebrados por grandes somas de dinheiro. Eles são interrompidos pelo afeto e pela atenção genuína. Pela decisão corajosa de uma pessoa escolher notar a dor silenciosa que está bem à sua frente em vez de desviar o olhar como todos os outros fizeram no passado. Adrian não salvou a vida da pequena Lily por ser um homem extremamente rico. Ele a salvou porque foi capaz de lembrar exatamente como era a sensação de ser pequeno, assustado e invisível para o mundo. E por ter se recusado terminantemente a deixar que essa mesma crueldade acontecesse com outra pessoa mesmo quando teria sido infinitamente mais fácil continuar em silêncio. Se esta narrativa tocou o seu coração e fez você refletir sobre as pessoas ao seu redor, deixe seu apoio clicando no botão de gostei. Escreva nos comentários qual foi o momento da história que mais marcou você e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. A próxima história que estou preparando para vocês é ainda mais profunda e reveladora, e eu tenho certeza de que você não está preparado para o que está por vir.